Olá, pessoal, aqui é o Alan. Eu vou mostrar para vocês o aplicativo em funcionamento do experimento do Drift, né? Com e sem Zupt, né? Para mostrar a importância do algoritmo mesmo para calcular os parâmetros do aplicativo. Então, aqui, ó. Então, a calibração aqui ela mostrou pronta, né? Que vai então calcular essa velocidade angular, que ela é derivada do vetor de rotação, como eu disse para vocês, porque o experimento ele não tem o celular não tem giroscópio. Então o que eu vou iniciar, ó, então só a fim de mostrar o deslocamento, certo? Tá lá, ó. Então celular parado, comecei o deslocamento, tá lá, ó, não, certo? E aí o Zupt ele vai mudando, e conforme o Zupt vai mudando, esses dois gráficos aqui, eles vão sendo calculados, tá? Então a linha vermelha é sem o Zupt e a linha azul é com o Zupt, né? Então aqui ele vai calculando a posição estimada pelos tempos e aqui no gráfico de cima o eixo X e Y, né? E aí a gente vai plotar esses resultados na planilha que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, aqui é o Alan Freire. Hoje eu vim apresentar para vocês um pouco dos nossos resultados. Essa atividade que eu estou mostrando aqui, ela faz parte do desenvolvimento de um sistema de odometria visual inicial, né, no qual o movimento do smartphone que a gente utilizou para fazer essa atividade é estimado combinando informações da câmera com dados de unidade de medição inercial, como o IMU, né? Como na atividade passada, a gente tinha que determinar alguns parâmetros, né? Como, por exemplo, deixar o celular afixado sobre um trilho. Aqui a gente pode movimentar com o celular livre. Então, na atividade anterior, né, o deslocamento do smartphone era controlado por um suporte mecânico, né, que era o trilho, que garantia uma trajetória aproximada retilínea, né, no movimento de translação. E uma distância conhecida entre a imagem. Então a gente conhecia ali a baseline. Só que agora nessa etapa, a gente retirou esse suporte, né, e movimentou o celular manualmente. Com isso, essa distância percorrida e a orientação do telefone precisam ser estimadas pelos próprios sensores que contém no celular e pelos algoritmos de odometria que foi implementado no aplicativo, tá? Então, aqui esses dados que nós estamos visualizando nessa planilha de Excel é exatamente essa segunda parte, em que nós implementamos o algoritmo e utilizamos os sensores do celular. Já adiantando para vocês que nenhum dos nossos celulares, nem o meu, nem o do Alisson, não continha um giroscópio, tá? E aí a gente vai explicar para vocês o que nós fizemos. Uma das principais dificuldades, né, que nós tivemos foi advinda desse processo, que é a deriva do IMU, né, também chamado do drift, né, que é imposto aqui nessa tarefa. A posição do aparelho ela foi estimada pela integração da aceleração para obter a velocidade e pela integração da velocidade para obter a posição. Entretanto, alguns pequenos ruídos e erros de medição foram acumulando durante essas integrações, né? Visto que, como eu disse para vocês, nenhum do nosso celular tem um giroscópio. Fazendo com que o sistema ele indicasse o movimento mesmo quando o smartphone ele estava parado. Mas aí a gente conseguiu, né? Para analisar esse problema, então, foi realizado um experimento no qual eu deixei o celular em repouso e ele foi deslocado, permanecendo parado por determinado período. E assim realizou o movimento de retorno e determinou novamente o repouso. Durante todo esse percurso, né, foram registradas as informações que estão aqui na tela, tá? Então, esse percurso foi de 1 metro, certo? E os dados foram processados de duas formas. Inicialmente, utilizando a integração direta do IMU, sem nenhuma correção, e posteriormente usando o ZUPT,
né, que significa zero velocidade. E o ZUPT, ele vai identificar, né, tá mais aqui na frente, né, essas colunas, ele vai identificar os momentos em que o smartphone ele está parado e impõe que sua velocidade seja igual a zero, que é o que a gente está vendo aqui. Então, onde está igual a zero aqui, é onde o smartphone ele estava parado, certo? Reduzindo o acúmulo de erro durante os períodos de repouso. Temos, né, o T_S significa que é as ordens das amostras que a gente foi coletando durante o tempo, certo? Desse 1 metro. Então, no total, foram 2.120 amostras que nós obtivemos, tá? O AX, o AY e o AZ são os componentes de aceleração linear nos 3 eixos do smartphone. Já as colunas QX, QY, QZ e QW, elas representam a orientação do smartphone, né? Então, ela permite descrever a rotação do smartphone e essa rotação é importante porque a aceleração inicial é obtida nos sistemas de coordenada do smartphone. Portanto, ela é necessário para transformar a aceleração referencial do aparelho, né, em um referencial de navegação. Já as colunas ZUPT, né, elas indicavam quando que o telefone ele estava parado e em movimento, certo? E essas colunas aqui mais à frente corresponde à integração sem a aplicação do ZUPT, tá? E aí, como eu disse para vocês, a gente não tinha o giroscópio, então nós estimamos esse giroscópio, nós utilizamos o vetor de rotação do Android, né, que registrava em quaternions, e essa variação da orientação entre 2 amostras consecutivas foi dividido pelo intervalo de tempo, certo? E aí gerou a estimativa da velocidade angular, certo? Então aqui. E aí a gente tinha então essas velocidades no eixo x, y, z, e portanto os valores do giroscópio foram derivados dessas mudanças em relação ao tempo e das orientações e não medidos diretamente no sensor físico do telefone. Então, essa são dos dados, nós plotamos alguns gráficos, certo? Então, aqui nesse gráfico 1, ele está mostrando aqui a posição estimada no tempo. Então, aqui a gente tem o tempo e a posição estimada em metro, tá? E aí, com o ZUPT e sem o ZUPT, tá? Sem o ZUPT aqui na linha laranja e com o ZUPT aqui na linha verde. Então, a interseção sem o ZUPT, o que pode observar aqui? Ela apresenta um crescimento contínuo, quando a gente vai observando em relação ao tempo, certo? Nos períodos em que o aparelho estava parado. Isso ocorre porque uma velocidade residual ela é mantida e ela é contínua sendo entregada. Então, com o ZUPT, o que aconteceu? Os períodos de repouso permanecem como patamares, certo? Pois a velocidade ela é zerada. Entretanto, a posição final ainda apresenta um erro, porque contém, né, esse ZUPT ele contém a deriva do nosso giroscópio, mas ele não corrige completamente a nossa trajetória. Só que, se a gente for observar, né, que a posição estimada, ou seja, a metragem que nós deslocamos com o aparelho, ainda se com o ZUPT, ele foi mais próximo de 1. Tá vendo? Olha lá, chegando aqui no final, mais próximo ainda do 1. Em relação quando a gente não tinha o ZUPT, né? Então, o erro foi ainda maior. Mostrando, né, a trajetória do smartphone, mostrando então o erro acumulado quando não se obteve com o ZUPT, e aqui quando nós integramos o ZUPT nessa análise. Então, por exemplo, aqui com o ZUPT, né, o X foi em média aqui, com base na planilha que eu mostrei para vocês,
0,39 e o y foi 0,77, né, metros. Já sem o ZUPT foi quase o triplo, né? O x foi 1,84 e o y foi 3,30, ou seja, triplicou a posição estimada do smartphone, tá? E aqui no terceiro gráfico, a linha azul, a gente pode observar com o ZUPT, ela aumenta durante os movimentos do telefone, né? E volta exatamente para o zero quando o detector ele identifica o repouso, tá? Então, o gráfico aqui de velocidade por tempo, ele mostra a maneira mais direta do ZUPT, né, sendo a linha azul, que sempre que o aparelho estiver identificando em repouso, a velocidade vai ser zero, e na curva sem o ZUPT, a velocidade permanece diferente do zero, mostrando que o telefone não estava parado, ou seja, ele não conseguiu identificar. E aí, com isso, reproduz um grande volume de erro, né, que é que a gente pode observar aqui neste gráfico. Então, o que esse experimento nos mostrou? Né? Que a integração direta da IMU ela não foi suficiente para recuperar uma trajetória tão confiável, devido a esses erros, né, advindo da ausência do giroscópio, né? Então, assim, a estimação do giroscópio ele não foi suficiente. E o ZUPT, por mais que o ZUPT ele tenha reduzido o erro final de 3,72 para 0,86, corresponde a uma redução de 76%, né? É bom, mas ainda não era aquilo que a gente procurava, né? E isso tudo em função da falta em que o giroscópio fez para esse experimento. Todos, aqui quem fala é o Alisson. Então, a partir dos resultados, né, que foram obtidos no experimento 1 do DRIFT, explicado pelo Alan, eu vou dar prosseguimento e explicar para vocês que era o experimento 2, né, que o intuito era testar essa eficiência, né, desse algoritmo, né, de odometria visual inercial com diferentes cenários, né, com diferentes texturas. Então, no cenário 1, o que nós tínhamos? Né? Nós tínhamos um cenário que ele continha uma caixa branca, né, sobre uma mesa lisa e no fundo uma parede também lisa, né, com pouca textura. E o que acontece? Dentre os resultados que nós obtivemos, a gente teve que o frame B, né, ele foi aceito, só que com uma baseline muito próxima, que seria do limite mínimo, né, de 5. E aqui vocês conseguem observar também, né, as linhas epipolares, a retificação, né, os pares retificados. E aqui o mais interessante, quando a gente entra no mapa de disparidade, né, eles têm esses diferentes preset, né, essas diferentes capturas, e dentro delas, o que nós temos? Uma comparação, que quando a gente compara esses três, o pixel, né, o preset de número 3, que foi o que obteve o maior erro, né, a gente observa aqui, ó, foi o que teve o maior número de pixels válidos, né, que é o que está presente aqui nessa imagem. E quando a gente vai verificar o que teve menor, foi o que teve maior número de pixels, né, que foi no caso de 98,80. E outra coisa que a gente obteve também foi que nesse preset 1, apesar dele ele teve esse menor erro métrico, né, tanto ele teve esse menor erro, né, que embora que o 2 tenha produzido mais pixels válidos e tenha sido usado de forma automática pela interface. Outra coisa que a gente obteve também foi que o ZUPT, né, ele foi importante porque ele manteve a baseline final muito próximo do limiar mínimo. Mesmo assim, essa longa duração ela aumentou a exposição a BIAS, né, e torna o resultado nosso menos reproduzível, né, que é algo que a gente vou discutir mais adiante. Aqui segue o vídeo, né, da demonstração. Então aqui nós temos, né, no caso a gente usou uma distância aproximada, né, de 0,7. Então aqui vocês conseguem identificar, né, sem o ZUPT e aqui com o ZUPT. Então vocês conseguem identificar com o ZUPT tanto que ele ficou, mas a diferença que teve, né, do uso desse ZUPT, certo? E partindo, né, para a cena 2, que era uma cena que tinha alta textura, ou seja, a gente utilizou vários objetos de forma a avaliar como que esse algoritmo, né, ele ia ser eficiente em identificar o nosso objeto principal, né, que era a caixa branca. Então, vocês conseguem observar aqui na foto, né, os vários objetos que continham na nossa cena. E o que acontece? O par, né, quando a gente der isso aqui, ó, ele apresentou um alinhamento horizontal bem alinhado, né?
O alinhamento estava bem proporcional. Já quando a gente parte, né, para os mapas de disparidade, a gente tem uma coisa que a gente encontrou, foi que o erro aumentou muito. Pra vocês terem uma ideia, né? Era uma coisa que a gente esperava, de certa forma, por ser um ambiente com uma maior quantidade, né, de texturas, né? Então, quando a gente compara, a gente consegue avaliar aqui, ó, que o Preset 3, né, que foi o que tinha menos pixels válidos, também foi o que teve menor quantidade de erro relativo. E o que nós, né, identificamos com isso? Que essa alta textura, ela aumentou a quantidade de keypoints, né, e forneceu uma estrutura que era reconhecível no mapa, né, que é o que a gente observa aqui, ó. Só que não garante uma melhor escala, né? Então a gente tem que a baseline nossa inicial, que vai estar mais abaixo aqui, ela foi muito maior que o deslocamento mínimo requerido e levou a essa superestimação de profundidade. Então aqui a gente consegue observar, ó, aqui no vídeo, essa baseline, ó, olha o tanto que ela foi maior, né? Aqui a gente observa aqui, ó, esse caso aqui do experimento, aqui, ó, vou pausar aqui para vocês verem o quanto que ela foi maior. Então, aí a gente tinha ao final, né, a cena 3, que era com textura média, que aí a gente utilizou, né, uma embalagem que tinha um contraste, né, não tinha muitos objetos na cena, mas tinha um leve contraste, né, que era com essa capa, essas cores contrastantes. E aí o que a gente identificou? Que ela apresentou uma rotação de apenas 2,3, né? Próximo, que se enquadra dentro, né, daquela rotação que é até 15 graus. Ela teve quantidade de layers bem acima, né, do que o esperado, né, que é no caso de 50 em layers, e a retificação ela foi visualmente consistente, que a gente consegue observar aqui. Só que quando também a gente parte para os erros, né, quando a gente parte aqui para o mapa de disparidade, a gente tem um erro maior de todos, né? Que no caso aqui a gente teve o erro na faixa de 500, né? De 526, né? Que teve o menos quantidade de pixels detectados, para o maior quantidade de pixels detectados foi de 536. E o que acontece? Essa baseline estimada de 42,57, ela foi muito superior, né, àquela obtida na cena de baixa textura, né? Produziu uma profundidade de cerca de 6 vezes maior que a distância real. Então, o que isso sugere? Né? Sugere que é uma possível contaminação da escala por meio dessa integração, né? Porque como a gente fez essa adaptação, isso pode ter influenciado, de certa forma, nessa integração inercial. E essa semelhança, porque a gente observa também aqui que os erros foram bem próximos, né? De 526 até 536. E essa proximidade, né, essa semelhança, indica que nessa execução, a escala métrica utilizada ela foi mais determinante do que a escolha dos parâmetros, né, de SGBM, que a gente observa aqui, ó, no vídeo abaixo. Então a gente vê, ó, que a escala ela foi muito mais determinante e impactou muito mais no nosso resultado final. A gente observa aqui, ó, esse vídeo abaixo. E quando a gente compara, né, as três cenas, o que nós temos, né? A gente tem que a textura elevada, ela aumentou fortemente, sim, o número de keypoints detectados, porém, a gente também tem que a cena de textura média, ela produziu muitos mais inliers, com uma menor rotação. Só que, apesar de todas essas diferenças visuais, o erro métrico ela cresceu quando essa baseline foi estimada, né? E esse resultado evidencia que há a separação entre duas propriedades do pipeline. O que seria? A escala métrica, né, que é algo muito importante, que foi determinante, como eu comentei naquela cena de mesh de textura, né, que é determinado principalmente por essa integração e pelo valor da baseline aplicado. E a qualidade geométrica visual, que é determinado pela textura, correspondências, paralaxe, retificação em layers, né? Que é a gente estava batendo na tecla, né, dessa questão da textura, né? O quanto que essa textura pode impactar as diferentes texturas na performance, né, do algoritmo. Aqui, né, foi brevemente, né, algumas tentativas que nós tentativas preliminares, Modify, né, que era uma com alta textura na primeira tentativa. Então nós vimos aqui, ó, que a gente teve... apesar de a gente ter um número alto de inliers, a rotação foi muito próxima, né, de 15 graus, mas a EMU estimou a baseline de 2,78, certo? E no caso, né, o Present 2 aqui, ó, a gente teve 22 metros para uma distância real de 0,70, então foi muito acima do que era esperado, né? E essa execução ela foi preservada só como uma forma de demonstrar o quanto que essas janelas longas podem influenciar no resultado e não foi usado como representante final da cena. Então aqui também a gente tem um exemplo com a textura média, né, que no caso da textura média ela ultrapassou os limiares
mínimos, né, os limiares numéricos, né, com 180 matches. E só que, o que aconteceu nesse caso? A nossa direção de translação ela foi recuperada e ela foi predominantemente longitudinal, né, no caso 0,98. E a retificação ela apresentou grandes regiões triangulares pretas. Esse resultado, o que acontece? Esse resultado ele é compatível com uma geometria que é inadequada, né, quando a gente trabalha com estéreo lateral. E apesar do erro, né, ter sido 57, a execução foi rejeitada após uma inspeção geométrica e ver que ela não é adequada, né, que a gente está trabalhando com estéreo lateral, né, que envolve o nosso caso. Né. Aqui a gente tem um gráfico gerado, né, que avalia essa relação entre a janela temporal e a baseline estimada. Então a gente vê aqui que tanto quando a gente trabalha com uma alta textura, média textura, então a gente observa aqui, ó, que esse intervalo entre os frames ele é baixo e a baseline também estimada, ela é bem discrepante, né, do que seria o real. E já partindo, né, para a comparação entre essa atividade com a atividade anterior que envolvia o uso do trilho, nós temos que, né, os principais fatores poderiam ter impactado nos nossos resultados, né? Seria uma limitação, né, de uma estrutura física, né, no caso, no suporte físico do trilho, porque como a gente utilizou a escala inicial, sincronização e ausência, ele abre um leque, né, para possibilidade de ter mais erros embutidos. Outra questão foi que a gente tinha, no caso, né, da baseline, né, no trilho mecânico, ela era medida diretamente, né, porque a gente tinha baseline, né, a gente tinha um valor já de baseline correto, e no caso desse algoritmo de odometria, ele era estimado pela MU. E como foi comentado em aula, o professor comentou, né, a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa calibração da MU, né, principalmente como a gente está usando sem trilho, toda uma possível, eu não falaria um erro, né, mas uma possível falha, alguma coisa, né, que não foi muito bem inspecionada, pode estar influenciando lá no nosso resultado final. E também, a gente também tem outra questão, que a flexibilidade, né, no caso do trilho mecânico é baixa, visto o suporte alto, né, seria um ponto favorável, mas a gente tem esses poréns. Aqui, né, a gente tem a discussão, né, como o Alan bem comentou, da questão do efeito da ausência do giroscópio, e a gente também teve a questão do desempenho do ZUPT, porque, apesar de tudo, né, ele reduziu o resíduo final em 76,69%, confirmando que ele teve uma certa utilidade, certo? A gente também teve a questão das texturas, né, que foi comentado, né, ao longo dessa apresentação, as diferentes texturas, né, quanto elas influenciam nesse resultado, os limiares de keyframe e a validação geométrica também, e também a gente teve, né, também a questão envolvendo, né, a ausência de uma referência externa para a trajetória completa da MU, certo? Além, né, do ponto, né, que foi a ausência do giroscópio físico. Então a gente conclui, né, que esse sistema de estéreo monocular sem suporte, ele foi implementado e executado, né, nesse smartphone. Ele, apesar dos erros que eu comentei nele, conseguiu integrar a aceleração com o ZUPT, selecionou os keyframes e estimou a matriz essencial, além de recuperar a pose relativa, né, e aplicar uma retificação calibrada. E aí o que a gente tem com isso? Que esse resultado central, né, que foi implementado, ele é importante por quê? Porque a gente consegue ter uma identificação quantitativa dos fatores que restringe a sua precisão. E com isso, né, isso permite com que em estudos futuros a gente trabalhe, né, com um aparelho que tem um giroscópio físico, a gente faça uma calibração, né, mais precisa, né, da câmera, né, dessa integração entre a câmera e a MU, além dessa validação, né, da direção de translação e substituição, numa integração simples por um estimador do estado com bis e covariâncias, né, que uma coisa pode influenciar muito nos nossos resultados, né. A gente agradece a atenção de todos e até mais. Obrigado a todos.